vamos conversar sobre a ação penal com foco na ação penal privada? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e se você é meu aluno ou minha aluna, pode deixar dúvidas aqui embaixo, pode tirar as dúvidas comigo diretamente em sala de aula. E se você não é meu aluno ou minha aluna, mas foi encaminhada essa videoaula para você, se você está assistindo ela de alguma forma e quiser participar, também pode comentar aqui embaixo que nós vamos seguir interagindo. E como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a ação penal. Eu vou dar um panorama geral sobre os aspectos, os aspectos práticos da ação penal, mas o foco do nosso estudo hoje mesmo é a ação penal privada, ok? Autor de referência da nossa aula de hoje, livro de prática penal do professor Guilherme de Souza Nucci. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você se interesse em adquirir essa obra que eu utilizei para preparar a aula de hoje, o professor Guilherme de Souza Nucci, magistrado, uma obra extremamente completa, uma obra adequada para você embasar os seus estudos aí. Então ele é o nosso autor de referência e se você quiser fazer esse investimento em prol dos seus estudos, você está estudando processo penal, está estudando prática, é só clicar aqui embaixo e adquirir a obra dele. Pessoal, vamos falar em linhas gerais, um pouco sobre as modalidades de ação penal. Antes, convém nós lembrarmos a conceituação do próprio professor Guilherme de Souza Nucci, que ele fala que é por meio da ação penal que é permitido ao Estado a efetivação de punir o autor de um crime. Então, antes que o Estado exerça o seu direito de punir o autor de um crime, é necessário que exista aí esta ação penal. E a ação penal ela serve também, de acordo com o professor Nucci, para consagrar o princípio constitucional do devido processo legal, e os seus corolários, sempre assegurando ao acusado, o exercício do princípio da ampla defesa e do contraditório que estão previstos aí na Constituição Federal. Então, os crimes, eles se dividem em crimes de ação penal pública e ação penal privada. Professora, como que eu vou saber se um crime é de ação penal pública ou de ação penal privada? Você precisa consultar o Código Penal, o próprio Código Penal é que vai dizer quando o crime for de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição, o próprio código ele vai sinalizar aí. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tipo penal e consultar o Código Penal. E aí, os crimes de ação penal pública, eles estão previstos, na verdade os crimes não, as disposições gerais sobre a ação penal pública, elas estão previstas aí no artigo 24 do CPP, do nosso Código de Processo Penal. E aí, a ação penal pública, ela se subdivide em ação penal pública incondicionada, que é aquela que não depende de representação, não depende de provocação do ofendido para que o seu titular, que é o Ministério Público, dê seguimento. Você vai sempre pensar que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, artigo 24 do CPP, ação penal pública incondicionada, ela não depende de nenhum tipo de provocação do ofendido para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Então, a petição inicial da ação penal pública, ela é chamada de denúncia e o titular é o MP. Mas a ação penal pública, ela também pode ser condicionada, ou seja, ela depende aí de provocação do ofendido ou do ministro da Justiça. Ela vai ser condicionada aí à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Professora, quando é que eu sei que um crime é de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição? Você, mais uma vez, tem que consultar o crime, tem que observar o que diz o Código Penal.
Então, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, ela vai ser iniciada também com a denúncia, que é a petição inicial da ação penal pública, né? A denúncia de titularidade do Ministério Público, ok? Mas também existe, e essa segunda que vai ser objeto do nosso estudo hoje, a ação penal privada. Né? A ação penal privada é aquela ação penal que ela se inicia com a queixa-crime. Então, a petição inicial da ação penal privada é a queixa-crime, que vai ser de iniciativa do ofendido, né, da vítima do crime ou de seu representante legal. E a ação penal privada, ela se subdivide, né, em ação penal privada exclusiva, que está prevista aí no artigo 30 do Código de Processo Penal, que é aquela, né, que vai ser movida por iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, né? Ele vai fazer isso por meio da queixa-crime, então ele tem que consultar aí os crimes em que se promove a ação penal privada por meio de queixa-crime, né? A gente tem como exemplo a maior parte das situações dos crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. Eles se iniciam mediante queixa-crime em quase todas as situações. A gente ainda tem a ação penal privada subsidiária da pública, que aí já está no artigo 29 do Código de Processo Penal. É aquela ação penal que originalmente a titularidade dela seria do MP, a provocação seria do MP, mas aí o MP ele não interpôs no prazo legal, então por excesso de prazo passa para o particular. E a gente ainda tem a ação penal privada personalíssima, que é uma situação só, né, em que somente o ofendido ele pode interpor a ação penal, né? No caso a família, aí os descendentes, eles não têm essa titularidade ainda que o ofendido morra. A gente ainda vai falar a respeito disso. Então, 3 tipos de ação penal privada: ação penal privada exclusiva, né, ou ação penal privada propriamente dita. A ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que o ofendido ele interpõe porque o Ministério Público não fez, né, era ação penal pública, o Ministério Público não fez no prazo certo e aí essa titularidade passa para a vítima, né, ou para o ofendido, para o representante legal. E a ação penal privada personalíssima, que cabe só à vítima, só ao ofendido propor, tem um crime só no Código Penal que a gente vai falar a respeito, ok? Então, olha só, como eu falei, a ação penal pública, quem propõe é o Ministério Público, a peça cabível é a denúncia, e ela pode ser incondicionada, né? Não depende de nenhum tipo de manifestação do ofendido ou do representante legal, ou condicionada, a representação da vítima ou requisição do Ministério da Justiça. E a ação penal privada, quem propõe é o ofendido ou representante legal, sempre por meio do advogado, de um advogado ou advogada, porque o ofendido ou representante legal, a não ser que ele seja advogado, né, ele não vai ter aí capacidade postulatória. Então, tem que ter advogado, ok? A peça chama queixa-crime e a gente tem 3 espécies: a ação penal privada exclusiva, né, ou propriamente dita, subsidiária da pública e a ação penal privada personalíssima, ok? A gente tem que pensar que enquanto a ação penal pública ela é regida por alguns princípios, né, a exemplo da obrigatoriedade, da indisponibilidade, e o Ministério Público ele deve observância a esses princípios, né? A ação penal privada ela já é norteada por outros princípios. A oportunidade e a conveniência, quer dizer, cabe à vítima, né, ao ofendido, avaliar se ele quer ou se ele não quer interpor aquela ação penal privada. Também ela é vinculada aí, né, ao princípio da disponibilidade, então ele não é obrigado a propor a queixa-crime, né, ele pode abrir mão se ele quiser, mas a ação penal privada também está vinculada aí ao princípio da indivisibilidade, ou seja, vamos pensar aí no caso da injúria, por exemplo, né, do crime de injúria. Se 3 pessoas cometeram injúria contra o meu cliente e ele me procura como advogada para propor a queixa-crime, só que ele quer propor a queixa-crime só contra 2 desses 3 indivíduos que cometeram o crime de injúria contra ele, eu preciso orientá-la enquanto advogado,
né, enquanto advogada, eu preciso orientar esse cliente que não é possível, porque a ação penal privada ela é regida aí pelo princípio da indivisibilidade. Então, ou eu movo a ação penal privada contra todos os ofendidos, ou eu não movo contra nenhum. Não dá para fracionar e escolher quem eu vou processar, né, contra quem eu vou mover essa queixa-crime. Ok? E aí, mais uma vez, né, de acordo com o professor Guilherme de Souza Nutti, para identificar a natureza da ação penal, se pública ou privada, sempre é necessário consultar o Código Penal. E se o Código Penal, lá na descrição do tipo penal, se ele não fala que a ação, né, o crime, é de ação penal pública condicionada à representação, à requisição, ou que aquela ação penal somente se procede mediante queixa-crime, se o tipo penal não fala nada, você vai concluir que a ação é pública incondicionada. Então, de acordo com o professor Guilherme de Souza Nutti, né, na ausência de menção expressa na letra da lei penal, a ação é pública incondicionada, ok? Em qualquer caso, né, o professor Guilherme de Souza Nutti fala que tanto na ação pública ou privada é essencial a colheita, né, de prova pré-constituída, a colheita de prova demonstrativa aí da materialidade, né, e indícios suficientes de autoria, conferindo justa causa para o ajuizamento da demanda da ação penal, né, tanto pública quanto privada, ok? Então, olha só, vamos falar um pouco sobre a ação penal privada. Prazo. A ação penal privada deve ser intentada no prazo de 6 meses, a partir do momento que a vítima souber quem é o autor da infração penal. Artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, a partir do momento que a vítima toma conhecimento da autoria do crime, ela tem 6 meses para propor a queixa-crime por meio de advogado. Então, não é 6 meses a partir do momento que o crime de ação penal privada ocorre. É 6 meses a partir do tempo, a partir do dia em que a vítima toma conhecimento da autoria do crime, ok? Da mesma forma, né, o mesmo prazo se aplica aos sucessores. E se a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime e fica inerte, o prazo decai. Então, de acordo com o professor Guilherme de Souza Nutti, né, se nada for feito, ocorre a decadência do direito de ação, né, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do autor do crime. Então, não se esqueça, 6 meses a partir do momento em que a vítima toma conhecimento da autoria da infração penal, de quem cometeu o crime, ok? Como eu falei, né, a ação penal privada ela é regida por alguns princípios, a exemplo da oportunidade e conveniência. Muitas vezes são crimes aí que se relacionam, né, à intimidade, à vida privada, então eu posso não querer que isso se torne uma ação penal, né, eu vítima. A disponibilidade, a vítima pode desistir do processo, pode perdoar o réu, pode optar por não propor a ação, como por desistir depois que a queixa-crime já estiver em andamento, mas ela sempre tem que lembrar que a vítima ela precisa necessariamente processar todos os que praticaram o crime contra ela, né? Se foram 3 autores do crime, ela tem que mover a queixa-crime contra os 3, ela não pode escolher aí 2 ou 1. Isso aí já está no artigo 48 do Código de Processo Penal, a indivisibilidade da ação penal privada. E aí, pessoal, quem são as partes, né? Quem são as partes na ação penal privada? De um lado, nós temos o querelante ou a querelante, que é a vítima do crime e, consequentemente, o autor ou a autora da ação penal privada. Então, de um lado, a gente tem o querelante e, de outro lado, a gente tem o réu da ação penal privada, que, na verdade, é o autor do crime, né? O querelado. Então, o querelado é o autor do crime e réu da ação penal privada. Então, de um lado, a gente tem a vítima do crime na condição de autora da ação penal privada, né? O querelante, né? Ou a querelante, e o querelado, que é aí o réu, que é o autor do crime, ok? E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre os 3 tipos de ação penal privada, com foco principalmente na ação penal privada propriamente dita, né, ou ação penal privada, a ação penal exclusivamente privada, que ela está prevista aí, né, no Código de Processo Penal, ela vai ser a regra,
ok? O ofendido ou seu representante legal propõe e existe a possibilidade de sucessão processual. Então, o artigo 31 do Código de Processo Penal, ela fala que no caso de morte, né, a letra da lei fala que no caso de morte do ofendido ou quando ele for declarado ausente, né, o direito de propor a queixa-crime, né, de iniciar uma ação penal privada ou mesmo de prosseguir na ação, ela passa para o CAD, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. Artigo 31 do CPP. Então, é a ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, que é a regra, né? A maior parte das situações de ação penal privada vão ser feitas aí dessa forma. Cabe à vítima ou ao representante legal ou aos sucessores propor a ação penal. Mas existe a ação penal privada personalíssima, aquela que a titularidade da ação penal cabe só à vítima, que não pode ser transmitida aí ao representante legal ou mesmo aos herdeiros. Então é a ação penal privada personalíssima, né? Somente pode ser proposta pela vítima e se ela falecer, se ela morrer, está extinta a punibilidade do agente. Temos um único crime de ação penal privada personalíssima, que é o 236 do Código Penal, que significa que é contrair casamento induzindo em erros essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Aqui é o caso de uma pessoa que engana a outra sobre quem ela é para convencer a outra a se casar, ok? É indução, né, a erro essencial e casar com a pessoa, né, induzindo a erro essencial. E aí, o parágrafo único fala que a ação penal depende de queixa, né, do contraente enganado, da vítima do crime, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, primeiro tem que ser proposta a ação de anulação de casamento fundada, né, em erro essencial sobre a pessoa lá em âmbito do direito de família, perante a vara de família, e uma vez de posse da sentença, né, que anulou o casamento, eu posso aí propor, né, a queixa-crime, a ação penal privada de natureza personalíssima, que só o ofendido, né, pode aí propor. Ok? 236 do Código Penal, o único caso que nós temos hoje de ação penal privada personalíssima. Ok? E a gente ainda tem, como eu falei para vocês, a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que deveria ter sido intentada pelo Ministério Público dentro do prazo legal, e aí depois que passa os 6 meses para o Ministério Público oferecer denúncia, né, se ele passou esses 6 meses e ele não oferecer denúncia, ele ficar inerte, inicia-se o prazo de 6 meses, né, para a vítima, para o ofendido, né, o representante legal, propor ação penal privada subsidiária da pública, porque a pública não foi intentada aí no prazo legal. De acordo com o professor Guilherme de Souza Nucci, né, qual que é o conteúdo da ação penal, tanto a denúncia ou a queixa? É necessário que seja indicada a exposição do fato criminoso, né, o tipo penal, a figura central do delito. É necessário que sejam aí descritas todas as circunstâncias do fato criminoso, eventuais qualificadoras, né, causas de aumento de pena existentes. É necessário que o acusado ele seja qualificado. No caso da queixa-crime, tem que qualificar o querelante e o querelado. Tem que qualificar, né, a vítima, que é o autor da queixa-crime, e o réu, né, que é o autor do crime, que é o autor do delito. Então tem que qualificar o acusado, mas no caso da ação penal privada, tem que qualificar a vítima também. Então, elementos, né, que possam individualizar, né, principalmente o acusado. Então, nome, filiação, nacionalidade, profissão, identidade CPF, né, todas essas informações. No caso da ação penal pública, é mais fácil obter essas informações, né, porque geralmente elas já constam aí no inquérito, né, elas já constam aí na peça acusatória. Ok? A classificação do crime, então, já foi falado, né, mas você precisa indicar exatamente o artigo da lei penal no qual está inserido o acusado e o rol de testemunhas, né?
inclusive na ação penal de natureza privada, na queixa-crime, você tem que indicar aí o rol de testemunhas já na propositura da ação, ok? E não pode esquecer, uma outra coisa importante é que no caso da ação penal de natureza privada, a vítima, né, que é aí no caso da ação penal privada vai ser o querelante, o autor da ação penal privada, ele tem que outorgar uma procuração com poderes especiais para o advogado, então tem que constar nessa procuração que pro oferecimento da queixa, né, tem que constar que a procuração ela contém poderes especiais, né? O seu cliente está outorgando para você, advogado ou advogada, poderes especiais para a propositura da queixa-crime. Ok? Gente, esses eram os pontos mais importantes, né? Guilherme de Souza Nucci, Prática Forense Penal, é o nosso livro, nosso autor de referência. Vou colocar o link aqui embaixo. Essa videoaula ela é mais curtinha, ela é mais objetiva, é só mesmo para pontuar os aspectos gerais. E se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar a mensagem aqui embaixo. Um grande abraço e até mais!